Shabbat Shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês e possa dar discernimento, né, às nossas vidas, nos guiando, nos guardando em todas as situações que eu venho esses dias focando e falando para os irmãos sobre os tempos de angústias que estão por vir, né? Porque a verdadeira mensagem da cruz não é a que é apregoada por aí, não é a que está sendo dita nos púlpitos religiosos, nas pregações das praças, né? Pelo contrário, é anunciado um Jesus que vai trazer a prosperidade, vai trazer a bênção na tua vida, vai trazer a cura para a tua enfermidade, vai trazer isso, vai trazer tudo, só não vai trazer a volta dele. Só não vai trazer a vinda do Messias, que o que é que ele prometeu antes da sua vinda? Um tempo de prosperidade sem precedentes ou um tempo de angústia que jamais haverá em todos os tempos? Então, a verdadeira pregação da cruz é aquela que você terá uma prosperidade em momentos de angústia. Agora, a prosperidade se diz em quê? Em você entregar a sua vida por amor do Eterno, por amor do Messias. Fazendo isso como? Assim como os apóstolos, a gente vê uma figura aqui na tela do apóstolo, um decalque, né, do apóstolo Silas e de Paulo. E eles, na prisão, a história deles, eles cantavam alegres por estar em tempo de angústia. Assim como Pedro, ao receber chicotadas, ele se alegrava muito por angústias. Então, que vocês possam se lembrar hoje dessas palavras que eu estou dizendo hoje e que os apóstolos falaram, que o Messias falou, que nos momentos de angústia não seria nós que falaríamos as coisas que estavam acontecendo, mas sim o próprio Espírito do Eterno estaria sobre nós. Então, que todos nós, hoje é um dia de alegria, eu creio que é o melhor dia da semana para todo mundo, é um dia que a gente pensa em tudo, menos em sofrimento. É um dia que a gente se alimenta melhor, é um dia que a gente está reunido com os irmãos, é um dia que a gente está conversando sobre as coisas agradáveis que é da palavra do Eterno, mas é uma coisa, um momento que a gente, geralmente, nos púlpitos religiosos, a gente não vê abordar, que é os momentos de escatologia do tempo final da vinda do Messias, que será um momento de desespero, de dor, de toda sorte de angústias. E eu creio que eu já tinha até falado com o irmão Marlon, da gente começar a entrar também nesses temas de escatologia. A gente já preparou demais, já tem um vasto material, o irmão tem mais de 500 vídeos, né, meu irmão? 600. Quase 600 vídeos, cada um com mais ou menos 1h30, 2 horas de dedicação do irmão, porque para fazer um vídeo não é 5 minutos. Você não passa 5 minutos, digita um estudo, faz uma pesquisa. Para você passar um vídeo de 2 horas, o trabalho que a gente faz aqui, a gente às vezes passa 2 dias, 3 dias, às vezes passa 5 horas, 4, quando é um estudo que a gente já tem alguns fragmentos. Mas é uma dedicação que o irmão tem, que o irmão Pedro tem, que eu tenho, que outras pessoas na internet também têm, e que já vem focando muito nesse tema da guarda dos mandamentos. Os apóstolos também dedicaram a maioria dos seus tempos, das suas cartas, em exortações. No Novo Testamento, se eu não me engano, só tem um livro de Apocalipse que fala de escatologia. O Messias, da sua história, dedicou um capítulo ou 2 no máximo, ali em Mateus 24 ou Mateus 25, para falar dos tempos finais. O resto era de exortação acerca da obediência aos mandamentos do Eterno. Se a gente vê a fracionar isso em porcentagem, a gente não vai ter nem 5% de preocupação dos apóstolos, do Messias, sobre os momentos de angústia final. É importante ter, senão eles não falavam. Agora, o que a gente vem fazendo, que a gente às vezes é muito atacado, de mandamento, de obediência, acho que toda a escritura fala, todo 95% de passagem, de texto que fala só sobre isso. Então a palavra lei aparece centenas de vezes mais do que a palavra amor na Bíblia. Agora, se você associar o que é o amor verdadeiro sem fingimento que os apóstolos pregam, é justamente a obediência irrestrita aos mandamentos da lei de Deus, que vão resultar em um forte exemplo de demonstrar o verdadeiro amor. Por isso que o Messias fala lá em Mateus 7, se eu não me engano, capítulo 7, verso 12, que a lei tudo o que vós quereis que façais por vós, façai aos outros. Isto é a lei dos profetas.
Tem um resumo maior e melhor de amor do que esse? Tudo que você quiser que seja feito por nós hoje, que você quer que seja feito por você, você fazer os outros. Foi que a irmã Linda estava na sua oração, muito boa oração que a irmã fez, para abençoar, pedir bênçãos ao Eterno pelos alimentos. E a irmã citou que a gente, quando for doar alguma coisa, a gente se coloque no papel da pessoa que está recebendo, se a gente receberia aquilo, se a gente queria receber aquilo. A gente dá algo que, uma roupa completamente rasgada, a gente dá um dinheiro que não vai suprir uma necessidade de uma pessoa, se você tem condições de dar, lógico. Que o pouco com o eterno se faz muito. Então, é sobre mais ou menos isso que a gente vai falar hoje, sobre as questões do povo terem deixado aquilo que o eterno deu como principal herança do povo, que hoje o pessoal pensa que a principal herança é as coisas físicas, mas na verdade a única herança que o eterno deu para que o povo se apegasse foi a sua palavra. Inclusive, essa palavra se transformou em carne e morreu por cada um de nós aqui. Não é verdade? Então, ao nos depararmos, né, com o capítulo 2 da carta do apóstolo Pedro, vamos nos deparar com a forma que os apóstolos encaravam as tribulações, muitas vezes agredidos, outras vezes presos e até mortos. Mas em nenhum momento eles fraquejavam na fé, algo que Yeshua já ensinara em seu ministério. Em Mateus 20, verso 23, ele diz: E diz-lhes ele: Na verdade bebereis do meu cálice, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem o Pai o tem preparado. Então, Yeshua fala sobre a questão que esses homens, esses apóstolos que estavam pedindo para sentar na sua direita ou na sua esquerda no reino dos céus, e ele pergunta: olha, vocês podem beber do cálice que eu posso beber? Para poder pedir para que se sente num canto ou no outro? Na verdade, vocês vão beber do meu cálice. Ou seja, o que é que o Messias estava prenunciando isso? Que todo aquele que o servisse verdadeiramente seria perseguido, odiado, e seria agredido, seria até morto por amor do meu nome. Regozijai-vos e alegrai-vos, não é isso que ele diz em Mateus 5? Quando vos todos vos perseguirem, injuriarem, disserem todo mal contra acerca de vós. Então, é isso, a herança de ser um bom servo do Messias, não é o que é pregado aí. Que hoje você associa um cara que está no carrão, com paletó e gravata bonito, que está bem casado, numa casa boa, e vai lá e glória a Deus e aleluia e amém. Esse cara é abençoado por Deus. Esse é o abençoado. Não importa o que ele esteja pregando. Você vê escândalos às vezes que brotam aí. Eu mesmo não acompanho, né? Mas o que de vez em quando chega aos ouvidos é de pessoas que estão ali na frente, são ricos, milionários, da palavra de Deus, da falsa palavra de Deus, mas de repente brota um escândalo que esse cara estava em prostituição, esse cara estava envolvido com crimes, com drogados, com questão de assalto, de furto, e causa um escândalo. Mas esse cara não era abençoado por Deus? Deus não estava com ele? Ou é a visão das pessoas que está distorcida? De pessoas que não estão realmente com o eterno, mas que estão ganhando aqui o seu galardão. Estão ganhando aqui a sua vitória. E com muita alegria, né? Era com muita alegria que os apóstolos passavam pelas perseguições. Em Atos, capítulo 4, verso 29 ao 31, diz o seguinte: ó, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Então, os apóstolos estavam sendo ameaçados, e o que é que eles estavam rogando ao Eterno? Desça fogo dos céus e mata todos os nossos inimigos, e nós temos poder para isso, a igreja é forte, quem lutar contra ela não vai. É isso que os apóstolos estavam pedindo? Eles estavam pedindo que falassem com mais ousadia a palavra do Eterno no meio daqueles que estavam tentando os matar. E no verso 30 ele diz: enquanto estende a tua mão para curar, e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Yeshua. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra do Eterno. Então, a consequência dessa pregação dos apóstolos resultaria em que eles se enchiam do Espírito do Eterno,
para poder com mais ousadia pregar a sua palavra e prosseguir o reino do Eterno. Então, hoje, infelizmente, as pregações são para, com ousadia, encher o bolso de alguém. Porque tudo se volta para o dinheiro. Se você não é dizimista, você está fora da jogada. Foi até um questionamento que eu fiz para uma pessoa. Eu disse, não, se você está lendo Malaquias 3:10, é válido? É válido. E Malaquias 4:4, você acha que é válido? Ele, com certeza. Eu disse, o que é que tem escrito lá? Eu não sei. Está dizendo que todos os servos de Deus devem guardar a lei de Moisés. Então, se o Malaquias 3 é válido, por que o 4 não é lido? E o Malaquias 3 realmente está em conformidade com o Malaquias 4, porque o dízimo está na lei de Deus. Agora, o restante da lei é negligenciado por vocês. Hoje, o versículo mais lido, eu creio, de todas as igrejas, todo domingo era lido Malaquias capítulo 3. Fala-se mais de Malaquias capítulo 3 do que qualquer outro tema no mundo inteiro. Agora, um capítulo a mais, ninguém lê. Então, a palavra, né, adulterada. Então, Pedro vai falar, já já a gente vai entender, que havia uma adulteração na palavra de Deus. Havia, assim, uma forma de pregar a palavra, agora, usava-se da palavra, mas não era. Comparava a palavra do Eterno com o leite materno. Esse alimento é basicamente tudo que nutre uma criança recém-nascida. Agora, se levarmos em conta que Yeshua relatou que são servos de Deus devem ser como uma criança recém-nascida, é exatamente o entendimento que Pedro quer passar aos seus discípulos. Em João, capítulo 3, verso 3, Yeshua respondeu e disse-lhe, na verdade que te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, Yeshua também certa vez disse que todos nós devemos ser como uma criança. Se vocês não forem como uma criança, jamais verão o reino dos céus. Herdarão o reino dos céus. Então, a criança, quando ela nasce, qual é o primeiro alimento que ela toma? O leite materno. É o que nutre ela, é o que vai dar as suas propriedades. O irmão Marlon tem até uma questão que ele ensina sobre o nome El Shaddai, Todo-Poderoso, que tem uma raiz no nome, né, meu irmão? Que fala sobre peitos poderosos, né? Aquilo que nutre ao povo de Deus não tem nada a ver com Deus Todo-Poderoso, tem mais a ver com aquele que nutre o seu povo. Então, por isso que Yeshua, quando disse que aquele que nascer de novo, ou seja, ele vai tomar diretamente desse leite materno, que é o próprio Eterno que vai dar. Sem adulterações, sem nenhuma forma de mistura, só aquilo que o Eterno vai proporcionar para aquela pessoa. Então, quem nasce de novo, quem é nascido de Deus, vai com certeza entender as coisas que Deus ordenou, que Deus instruiu. Então, Pedro traz essa compreensão ao alertar os crentes para não misturar o leite materno, leite do Eterno, com nenhum outro tipo de alimento. Deixando, pois, toda a malícia, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, ele diz, deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e os fingimentos e invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, e alguns aí tem leite materno, algumas traduções, não falsificado, também adulterado, para que por eles vá descrescendo. Então, 1 Pedro capítulo 2, verso 1 e 2. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Então, imagine, irmãos, um potinho de leite materno aí com 1 litro, eu sempre dou esse exemplo, você pega 1 ml de veneno de cobra e bota ali dentro. Aquele leite vai servir? Poxa, mas não é 1 litro de leite para 1 ml? E vamos botar em maior 10 litros de leite para 1 ml de veneno de cobra? Aquele veneno vai adulterar todo o leite. Assim é quando nós optamos por acrescentar a palavra do Criador. Ou quando nós queremos retirar algum nutriente desse leite. Ele não vai servir. É como se você estivesse dando água
para a criança. Então, quando você acrescenta a palavra do Eterno, você está botando um veneno. Quando você retira a palavra do Eterno, você está tirando o nutriente que vai servir para aquela criança. Porque o leite materno é uma bebida essencial, porque ela tem tudo aquilo que a criança precisa. Ela tem gordura, tem cálcio, tem ferro, tem tudo. Então, quando você retira um nutriente, retira um mandamento, retira uma parte da escritura, você está retirando aquele nutriente, a criança com certeza vai ficar fraco e porventura vai falecer. E se você acrescenta, o que o homem bota é veneno. Onde o homem bota a mão é veneno. Tá certo? Então, sendo assim, esses novos crentes, como é que Pedro está falando aqui, essas pessoas deviam fugir do engano, dos fingimentos, das invejas e todas as murmurações. Então, esses novos crentes que estavam dispersos não deveriam misturar a palavra do Eterno com nenhum outro tipo de conhecimento para que esse leite espiritual fosse puro e sem acréscimos. Então, irmãos, a gente tem que sempre buscar aquilo que o Eterno falou, sem exageros. É evidente que uma interpretação, como a gente estava debatendo aqui mais cedo sobre Jonas, né, se ele morreu, se não morreu, a gente às vezes tem uma firmeza no que a gente acredita, mas quando a gente vai ler realmente em alguns pontos, tem a interpretação do irmão já tem uma coerência maior. Então, a gente não pode descartar o estudo da palavra com outras pessoas. Os debates, a cultura judaica, como é que eles aprendem? É com debate. Por isso que o cristianismo hoje está do jeito que está. Porque não existe o debate. Quando você diz algumas coisas que a pessoa vê que não está conseguindo aquele conceito que ele tem, estudou, poxa, eu estudei 20 anos assim, o cara está me mostrando agora que eu estou errado. Ó, irmão, cada um tem sua fé, o senhor vai para lá que eu vou para cá, todo mundo... Teve uma vez que uma pessoa me disse o seguinte, ó, pense numa estrada, Marquinhos. Vai ser assim, uma estrada, tem duas estradas. Todas as duas vão dar no mesmo lugar. Então, todos os dois, está todo mundo salvo. Mas o Eterno deu dois caminhos, deu. Um leva para onde? Exatamente. Um vai para a perdição eterna e o outro para a salvação. Então só tem um certo, o Eterno. Então é o que ele disse. Se a sua interpretação da Bíblia está sendo contrária ao que está na Escritura, se existem outros textos que a Bíblia mostra que sua interpretação sobre determinado texto está errada, então você tem que se render àquilo que está sendo dito. Exatamente. Porque Satanás, quando ele pega um texto bíblico, ele não pega um texto e ele pega o texto e tira as palavras e coloca e acrescenta. Ele simplesmente pega o mesmo texto e coloca em contexto diferente. Tu não é o filho de Deus? Você atira desse penáculo? Porque a palavra diz. Ele não acrescentou nenhuma vírgula na palavra. Atira-te, né, que Deus enviará anjos ao teu salvamento. Ou seja, ele pegou um texto e colocou num contexto errado. E realmente, nos crentes que a gente vê hoje aí, a gente vê às vezes pregações na internet do cara pegou uma cobra e ficou dizendo que os crentes pisariam na cabeça da serpente. A serpente picou o cara morreu. Pleno púlpito. Então, as pessoas estão pegando um texto e colocando fora do contexto. Então, esses crentes aí foram recomendados para nós e sem misturar com acréscimo nem retirando. Então, em Mateus 16, verso 11, diz o seguinte: como não compreendestes o que vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus, então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas na doutrina dos fariseus. Então, esse leite adulterado que Pedro está dando aí para esses irmãos é justamente o acréscimo, que é o que eu estava falando aqui, o veneno que estava sendo colocado no leite espiritual. Esse acréscimo, esse fermento que os fariseus estavam colocando, levedando toda a massa. Então, o Messias já havia alertado a Pedro e aos apóstolos que esse acréscimo dos fariseus era um problema que resultaria numa negação do Criador. Então, ele dá esse alerta
associando a outro exemplo sobre o leite. Um leite adulterado, que é o leite ruim, que adultera as coisas, e o leite do eterno, que é puro. Deixa eu só passar aqui. Foi. Então, essa doutrina dos fariseus corria o mundo, como a gente já estudou várias e várias vezes. No primeiro século, na realidade, aqueles que ficaram incumbidos de pregar o evangelho, no caso os judeus, estavam tomando o leite adulterado da palavra. Com acréscimos feitos pelo primeiro século, ficou quase impossível entender qual era a vontade do Eterno para o seu povo. Em Deuteronômio 4:2, fala sobre não acrescentar, vos mando, nem diminuireis que guardeis o mandamento do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, não existe limite para as interpretações rabínicas. E o real motivo desse conjunto de normas era apenas um: o poder. Como relatou Flávio Josefo. A gente tem um texto aqui de Flávio Josefo. Quem tiver a coletânea, né, dos estudos deles, se quem não tiver, eu posso passar depois, vocês peçam. É bastante interessante. Fala sobre o contexto da época do Messias. Edifica demais a vocês quem lê, né? E veja o que é que ele diz, qual era o real motivo, qual foi o real motivo da queda de Jerusalém, na época do Messias. Qual era o único motivo que essas pessoas criavam mandamentos, criavam normas, criavam estatutos. Diz o seguinte, ó. Ainda mais, isso é um texto que está lá na página 11 do livro de Flávio Josefo. Ainda mais, quando o próprio imperador Tito, que teve a direção de toda a guerra e dela fez referência como testemunha, reconheceu, isso é o imperador Tito que invadiu Roma, reconheceu que as divisões domésticas foram a causa da nossa derrota e que não foi voluntariamente. Ou seja, que não foi por um motivo das forças de Roma, que eles estavam tendo realmente uma grande dificuldade para poder derrotar os judeus naquela época. Mas o problema é que foram criados subgrupos e eles brigavam por poder entre si. Uma liderança brigando com a outra. Mas por culpa daqueles que se haviam tornado nossos tiranos, que os romanos incendiaram nosso templo. Tendo sido elevada a tão alto grau de honra e glória, e tendo caído em miséria tão espantosa que, creio eu, desde a criação do mundo jamais se presenciou algo semelhante. Isso acrescenta-se não é a inimigos externos, mas a nós mesmos que devemos atribuir essas desgraças. Então, essa é um texto tirado a História dos Hebreus, no capítulo, no prefácio do livro, na página 11. Depois os irmãos podem até visualizar, ler, né, esses textos. Então, essa forma de adoração que os judeus criaram no primeiro século, que consistia em mandamentos humanos e associado ao leite materno, ou seja, essa mistura que adulterou a palavra do Eterno, que Pedro está sendo contra no início do capítulo 2, essa forma de adoração já não trazia glórias ao Criador, e sim aos homens, que tinham um único objetivo de serem vistos como mais sábios e mais justos do que os outros, ou seja, uma briga por poder. Porque hoje há também essa mesma guerra. Uma guerra de lideranças, uma guerra de igrejas, de religiões. Um quer ser mais sábio do que o outro. Existe o suprassumo da sabedoria, que o pessoal acha que é os assembleanos, eles acham que tem mais poder do que os outros. Já os adventistas se acham mais cultos. Já os presbiterianos, a gente vê um líder, né, da igreja presbiteriana aqui em Pernambuco, no Brasil, que é o reverendo Augusto Nicodemos. Ele faz vídeos e mais vídeos agredindo as outras denominações evangélicas. Ele faz vídeo contra o adventista, contra o pessoal da igreja pentecostal, contra o da igreja universal, contra a igreja isso. Ele traz aquela história todinha. É bom que todo mundo vê. Agora, por que ele não mostra a história dele? Não é verdade? A gente pode até fazer uma refutação sobre isso, mostrar a história da igreja presbiteriana, como é que ela começou. Qual foi a divisão que ela saiu? Porque toda a igreja hoje é uma divisão, teve uma briga ali no começo e
apareceu uma igreja. Aí, de uma dessas brigas aí, saiu a igreja presbiteriana. Então, hoje, a gente vê esse único objetivo, é arrecadar, arrebanhar mais fiéis. Até pessoas que se dizem... A gente via... quando eu comecei nesse movimento, eu via muita pregação de Paulo Júnior. Né? E realmente é um avivamento, né, que ele traz, que a igreja hoje não está assim, não está assado, tudinho. Ele tem uma compreensão, amém. Então, ele viu um nicho de mercado. Qual o nicho de mercado? Os desigrejados. E a gente fez um vídeo refutando essa doutrina dele, que é uma doutrina completamente contrária às escrituras. Segundo ele, o Messias e os apóstolos eram desigrejados. Para vocês terem uma noção. Ele não diz isso, mas a gente pega a argumentação dele, pega alguns versos bíblicos que a gente vê que o Messias e os apóstolos, eles não tinham um templo físico. O templo que eles iam era o templo comum de Jerusalém. E o templo comum de Jerusalém era dominado pelos escribas e fariseus. Então eles não se submetiam àquelas autoridades. E quando o templo foi destruído, qual foi a igreja que os apóstolos fundaram? O templo, que segundo ele tem que ir para o templo. Qual foi o templo que os apóstolos fundaram? Nem um. Então, segundo o pregador, esses homens, os apóstolos, eram desigrejados e o povo da igreja primitiva era desigrejado. Então, essa briga que existe hoje, eu estou trazendo esse exemplo, para mostrar que é a mesma briga que tinha no primeiro século. Grupos, divisões, fariseus, saduceus, os essênios, os fariseus e os saduceus usurparam o lugar sacerdotal dos essênios. E assim vai essa briga de poder. E o Messias relata isso. O Messias fala em João capítulo 5, verso 41 ao verso 44, ele diz: eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, ou seja, eu vim com a doutrina do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, ou seja, com sua, a esse aceitareis. Porque eles perguntavam, de onde vens? De onde vens é quer saber qual é a tua doutrina. Né? Em nome de quem tu vens? Ou seja, sobre qual autoridade, sobre qual doutrina? Eles dizem, eu venho sobre a doutrina, a autoridade do meu Pai. Agora, se chegasse, olha, eu venho sobre a autoridade de Hilel. Ah, tudo bem. Não, então pode falar aí, meu filho. O que é que você tem a dizer? Tá entendendo? Porque eles recebiam honras dos próprios homens. Não, veio sobre a autoridade de Shammai, de Gamaliel, de fulano, de ciclano. E no verso 44 diz, como podeis vós crer, se recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só do Eterno? Veja a pergunta do Messias. Como vocês acreditam se vocês recebem as honras de um dos outros e não recebem a honra daquele que me enviou do Eterno? E no capítulo 7, verso 16 ao 18 diz, e Yeshua lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se fala de mim mesmo. Ou seja, se vocês quiserem saber se a minha doutrina vem de Deus, façam o que está escrito na Torá. Leiam a Bíblia que vocês têm na mão, leiam a Torá, a lei e os profetas. E no verso 18 diz, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então, o contexto do leite adulterado é esse, de doutrinas de homens que se misturavam com as palavras de Deus, fazendo com que não fosse mais possível uma distinção daquilo que o Eterno queria que o seu povo fizesse. Em Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9 diz, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema. Assim como já vou-lo dissemos, agora também vou-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, que seja anátema. Vale lembrar que no início do pecado no mundo, ocorre justamente isso. O acréscimo feito por Adão ocasionou no erro que até hoje nós estamos pagando. Então, o primeiro pecado que houve é exatamente no acréscimo que Adão faz. Deus diz, olha, Adão, não coma da árvore. Então ele diz para Eva, olha, não come e não toque. Então Deus não mandou dizer que não podia tocar.
Deus mandou dizer que não podia comer. Então a serpente induz Eva dizendo, olha, pode tocar que tu vai ver que tu não morre. Ela toca e não morre. Realmente Deus não disse isso. Aí ela pensou, se eu toquei e não morri, e Deus disse que se eu tocasse eu morreria, então eu posso comer. Aí comeu, morreu, lascou-se. E a gente lascou-se junto. Então, o que acontece, o adulterar a palavra do Eterno, é basicamente isso. É você acrescentar e colocar coisas que Deus não disse. E Paulo aqui é bem claro que se alguém colocar ou anunciar alguma coisa além do que nós já falamos para você, a palavra que permanece para sempre, a palavra que céus e terra passará, mas a minha palavra não há de passar, essa palavra é o evangelho que nós já estudamos sobre isso, o irmão Marlon trouxe o estudo também sobre isso, que o evangelho é simplesmente a lei e os profetas. E a verdadeira interpretação do evangelho, que é a lei e os profetas, está nas palavras do Messias Yeshua. Somente isso. Sem um acréscimo ou sem retirar a essa palavra. A lei está premiando aí. Então, tanto é que o próprio Pedro passou por isso. O que aconteceu com Pedro? Pedro recebeu uma voz do céu alterando a Torá. Mas Pedro descumpriu? Não. Pedro recebeu uma voz do céu e ele está justamente colocando em prática isso que Paulo está dizendo. Se até um anjo do céu anunciar outra palavra, dizendo, ó, por exemplo, você pode comer porco, nem um anjo do céu você deve obedecer. Porque Deus jamais pode ser contra a sua própria palavra. Sim, meu irmão. Só complementando. E o interessante é que em Atos 10, a voz do Eterno. Ele disse, não, Senhor. Ele estava, tipo assim, contendendo contra o Eterno para não desobedecer a palavra do Eterno. Exato. Ele disse, não, Senhor, nunca coloquei nada impuro na minha boca, né? Você vê como é forte justamente a questão da obediência à Torá. Exatamente, meu irmão. A gente vê que as palavras do Eterno, ela é o que a gente vai ler agora aqui, que está o tema do slide, a rocha inabalável. Porque em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 9, diz, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, ou seja, Pedro já está associando esse leite materno à pedra viva. Não sei se vocês estão conseguindo pegar esse link. Ele está dizendo, ele estava falando sobre o leite materno, que seria dado para esses novos crentes. Agora ele já está falando, à medida que vocês estão se aproximando dele quem? Desse que dá esse leite materno. A pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Yeshua, o Messias. Pois assim está dito na Escritura. Então, Pedro começa a citar as Escrituras. Essa carta aqui é repleta de citações. Principalmente, eu acho que Pedro estava com algum rolo do profeta Isaías e leu, e depois ele começou a escrever a carta dele. Porque a carta do profeta Isaías, o contexto da carta de Pedro é todo baseado nas profecias de Isaías. E ele diz, ó, pois assim diz a Escritura. Então ele cita o livro do profeta Isaías como o quê? Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquela que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, é pedra que os construtores rejeitaram, se tornou a pedra angular. A pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é lido esse texto aqui nas igrejas, e é glória, aleluia, amém, e ninguém entende nada. Porque anunciar o quê? Que Jesus morreu, ressuscitou e está à destra do Pai? Não, o que Pedro está dizendo aqui é que vocês são um sacerdócio real. Agora, os sacerdotes, na época de Pedro, eles anunciavam que palavra? Escrito no profeta Isaías.
está citando que esses sacerdotes têm a missão de anunciar as virtudes de Deus. E as virtudes de Deus estão descritas nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco, e nós também chamamos de Torá. Então, Pedro aqui utiliza a expressão pedra. Nota-se que ele está literalmente associado com aquilo que foi rejeitado pelos líderes da nação de Judá no primeiro século. Nesse caso, os ensinamentos de Yeshua. Então, Pedro convoca o povo para ser anunciadores dessa doutrina. Então, quando Pedro está dizendo que essa pedra foi rejeitada, eles rejeitaram a quem? A pessoa do Messias, porque o Messias não tinha nada. Ele não tinha dinheiro, não tinha importância, não tinha nada. Eles estavam rechaçando essa pedra que foi rejeitada, a doutrina de Yeshua. E a doutrina de Yeshua foi qual? De uma obediência irrestrita à palavra de Deus. Uma obediência que resultaria em o quê? Em frutos que trariam vida. Então, uma das primeiras citações que Pedro está fazendo, a gente vai pegar agora as citações para entender o contexto do que Pedro está falando, é do capítulo 28. E nesse capítulo, o Eterno está fazendo uma crítica aos sacerdotes de Efraim. Agora, Pedro disse o quê? Que vocês, pelo contrário, aqueles que rejeitaram, né, estão perdidos. Foi uma pedra de tropeço. Essa mesma pedra de pedra angular se transformou na pedra de tropeço. Agora, quantos aqui sabem o que é uma pedra angular? A pedra, essa pedra angular, era a base das casas antigamente, que era colocado 4 pedras grandes, enormes, para a sustentação das casas. Agora, quando você não colocava essas pedras grandes, o que aconteceu com a casa? No primeiro treme terra, a casa ia-se embora. As pedras básicas. Exatamente. Então, essa pedra era tirada do lugar, de repente estava ali, alguém via um tamanho de pedra daquela, ela tropeçava. Aí complica, né? É sinal que você está o quê? O que é que o Messias diz? São cegos guiando os cegos. Ou seja, para você tropeçar na pedra angular, é um sinal de que você simplesmente está completamente cego. Entendeu? Então, no capítulo 28 do profeta Isaías, o Eterno está fazendo uma crítica aos sacerdotes de Efraim, que deixaram de seguir a lei do Eterno e estavam fazendo com que a Torá fosse pesada ao povo. E a função do sacerdote justamente é ensinar os mandamentos divinos ao povo. E em Isaías 28, verso 5 diz: naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formosa para os restantes do seu povo. E no verso 5, o Eterno afirma que seria uma coroa na cabeça dos remanescentes. Ou seja, que a primazia dos pensamentos dos servos do Criador seria aquilo que ele determinou para as suas vidas. Ou seja, para que o Eterno seja uma coroa na sua cabeça, para que você tenha orgulho do Eterno, de estar representando o Eterno, você tem que estar em quê? Em obediência àquilo que ele ordenou. E no verso 9 de Isaías 28 diz: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender a doutrina? Ao desmamado do leite? Ao arrancado dos seios? Então, o Eterno começa a esclarecer que apenas aqueles que são dependentes dele terão essa primazia de aprender, de compreender as suas doutrinas. E no verso 16 ele diz: porque, portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. E por fim, vamos analisar que essa função rocha, que será posta em Sião, pois até aqui, né, estamos dizendo que tudo que Pedro estava associando em sua carta está sendo relativo com a doutrina. No caso, Pedro está começando lá a sua carta, alertando para essa adulteração da palavra do Eterno, que existia adulterando a palavra do Eterno, para entender que essa pedra rejeitada vai sim falar das coisas concernentes à palavra do Eterno.
o povo, o que os profetas estavam profetizando, não é que os sacerdotes iriam rejeitar um pedaço de pedra. Eles iriam rejeitar a doutrina do Criador, os mandamentos do Eterno. Aquilo que... Um exemplo aqui. No Êxodo, o povo, quando estava comendo pão todo dia, o maná que descia do céu, o povo achou aquilo ali, depois de um tempo, o quê? Chamava afastai-vos de mim esse alimento deplorável, detestável. Carne pra gente comer. Ficavam lembrando disso, aquilo outro. Então, a palavra do Eterno seria fastidiosa para essas pessoas. Inclusive, na época do Messias. Que a palavra pura, que é o maná que desceu dos céus, o Messias disse que eu sou o pão que desceu dos céus, eles achariam aquilo ali um fastio, aquilo ali ruim, horrível. Então, a gente vai analisar que realmente essa função de rocha que foi rejeitada em Sião, que foi posta em Sião, a gente vai associar as instruções de Deus aos mandamentos, que é o que a gente estava associando antes. Então vejamos o que o mesmo profeta Isaías falou sobre isso. Porque o Eterno diz, ó, esse que porém uma rocha em Sião, não é isso? E ele diz, ó, no Isaías 2, verso 3, diz: irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Só que essa pedra que o Eterno disse que colocaria onde? Em Sião. Essa pedra que os edificadores rejeitariam. E aquele que cresce seria o quê? Não seria abalado. Então o Eterno está dizendo a mesma coisa aqui, outra figura de linguagem para a sua lei. Infelizmente, muitos acreditam que essa pedra foi colocada em Roma, né? Outros acreditam que foi na Alemanha. Exato. Entre os gregos, né? É. Então, a rocha firme está em focar os nossos pensamentos na doutrina que foi dada pelo Eterno. Falar em rocha. Só um minutinho aí, galera. Então, o rapaz deu uma complementação aí de rocha. Isso é uma confirmação. Então, essa firme, né? Os pensamentos na doutrina que foi dada pelo Eterno através do Messias e Yeshua. Ou seja, que nossos pensamentos estariam nessa rocha, que não seria abalada através dos tempos. Por quê? A palavra de Deus, irmãos, é uma rocha inabalável ou não? Porque imagine que chegou desde Adão, a história de Adão, até as nossas mãos hoje. Ela foi abalada ou não? É inabalável. Independente dos esforços de todas as nações da Terra, essa palavra permeia o mundo inteiro. Em várias línguas, em várias traduções, com perseguição de ditador, de quem quer que seja, essa palavra chega em todas as casas do mundo. Então, apenas através da sua forma de observar as obediências aos mandamentos divinos, ou seja, que nós, através da doutrina do Messias, apenas dela, da forma que o Messias é Deus, é que nós vamos entender como observar os mandamentos divinos. E nós seremos salvos, pois aquele que confia em sua interpretação da Torá, forma que ele praticou, serão considerados os filhos do Altíssimo. Por isso que no Messias, Paulo fala que o véu foi retirado da lei. Só nele a gente vai ter a verdadeira interpretação do que o Eterno quer. E o mesmo profeta Isaías, ele fala também sobre o que é, continuando, sobre o que é que vai ser colocado em Sião. Ele dá outra confirmação. Todo o contexto do profeta Isaías, quando ele fala de Sião, ele sempre liga aos mandamentos divinos. Então, a pedra é justamente isso. O que é uma rocha aqui? Aquilo que passa anos e anos e jamais será abalada. É que nem você pegar e querer tirar aquele, como é o nome? O corcovado, né? Aquela rocha de baixo. A estátua até cai, mas aquela rocha ali cair, acabou o seu mundo. Não é verdade? Uma rocha daquela. Então, no capítulo 8, verso 10 ao verso 20, diz: tomai juntamente conselho, e ele será frustrado. Dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo.
Então, preste atenção, no tempo do profeta Isaías, ele já estava sendo um homem contrário às doutrinas, os caminhos que o povo estava tomando. Dizendo, não chameis conjuração aquilo que este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. O Senhor, ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e lançados e presos. Então, o Eterno está dizendo que a essas pessoas que essa palavra dele seria duas coisas, como a gente citou aqui, dois caminhos, ou salvação ou destruição total. Que o caminho, a palavra Torá também tem a ver com o caminho que Deus ordenou para o seu povo, as instruções que Deus deu para o seu povo. E ele diz no verso 16, ó, liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Agora, o contexto aqui era que de pedra rejeitada, que vai ser destruição para aqueles que rejeitarem e salvação para os que crerem. E no verso 16 ele diz, ó, liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Ou seja, o testemunho dos profetas com a lei do Eterno. E esperai ao Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Agora, lembrando que toda vez, o que é que o Eterno diz o que é que estará em Sião? Ali é assim, o centro da rocha, onde saiu a palavra do Eterno. E diz, ó, quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chaleiram e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? No verso 20 ele diz, a lei ao testemunho, se não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então, todo o profeta Isaías, se você pegar o contexto que ele está falando de rocha, de pedra, e é sempre sobre essa questão de obediência e desobediência. A gente vai ver mais à frente que ele cita até Abraão, sobre a questão de rocha, de pedra. E no profeta Isaías, é justamente isso. No profeta Isaías, na profecia de Isaías, no capítulo 51, ele fala de outro exemplo de Abraão, que se firmou na rocha. Então, ouve-me, no verso 1 ao 4. Ouve-me vós que seguis a justiça, os que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e a Sara, que vos deu a luz, porque, sendo ele só, o chamei, e o abençoei e multipliquei. Porque o Senhor consolará de novo, Sião, consolará todos os lugares assolados, e fará o deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. O gozo e a alegria se achará nela, a ação de graças, a voz de melodia. E no verso 4 ele diz, preste atenção nesse verso, atendei-me, povo meu, nação minha. Agora, Pedro diz o quê? Que vocês são sacerdócio real, nação santa, escolhida por Deus. Agora, para ser nação de Deus, olha o que Deus diz aqui, ó, atendei-me, povo meu, nação minha. Inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá o quê? A graça. De mim sairá a lei, e o meu juízo fará repousar para a luz dos povos. E a gente viu mais cedo, a gente disse que esses estudiosos, eles sabem, eles, na verdade, tem muitos hoje, irmãos, você que está escutando aí, faz parte de um sistema religioso, está no cristianismo, por incrível que pareça, tem muitos pastores, diáconos, pode ser o que for, que não
até não acreditam em Deus. Porque para eles fazerem o que eles estão fazendo hoje, usurpando a palavra de Deus, mentindo para obter lucro, a pessoa não acredita em Deus. Porque se ele acreditasse, ele não faria isso, porque ele sabe o tamanho do juízo que vai receber. Não estou dizendo que são todos, tá? Estou dizendo que tem uma porcentagem que sabe disso. E os que não sabem também não serão indignos de receber o julgamento. Porque Deus deu a mesma oportunidade, a mesma Bíblia que a gente tem aqui na mão, é a que o povo tem aí na rua. João Ferreira de Almeida. A gente chega ao eterno através dela também. Não porque tem a Bíblia de não sei quem, a Bíblia de fulano e tal. Qualquer Bíblia, meu querido, você vai chegar no entendimento da palavra. Desde que você busque. O Eterno não promete que quem tiver a Bíblia fulano de tal, me achará. Ele diz, quem me buscar de todo o coração, me achará. Então, sendo assim, nós vemos que Pedro está claramente associando que a base para os ensinamentos desses novos convertidos deveria estar focada, eu botei focada aqui, eu nunca vi essa palavra, mas focada apenas nos ensinamentos das Escrituras, que foram reveladas através de Yeshua. Isso é notório em várias decisões dos apóstolos referente aos ensinamentos dos novos convertidos. Por quê? A gente diz isso, que era apenas os ensinamentos das Escrituras. Porque vamos analisar o que os apóstolos diziam acerca da lei de Deus para os novos convertidos. Vou pegar só alguns exemplos aqui. Em Atos, capítulo 15, verso 21, diz, depois do concílio de Jerusalém, Tiago diz o seguinte, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, a pergunta que nós fazemos é, nós vamos deixar para os grandes sábios e estudiosos que estão por aí na teologia. Por que Tiago fala que os gentios iriam frequentar as sinagogas nos dias de sábados para ouvir Moisés? Uma casquinha de banana. Tito, capítulo 3, verso 13, um estudo que a gente fez na carta de Tito. Capítulo 3, verso 13, perdão. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhe falte. Eu pensei que o resto desse verso aqui, se fosse para pregar aos novos convertidos contrário à lei de Moisés, deveria ser assim, acompanha com muito cuidado e quando eles passarem, tu esconde o povo, tira da frente deles ou apedreja, faz qualquer negócio. Mas não acompanhar com muito cuidado Zenas, um doutor da lei, é simplesmente um fariseu, um advogado da lei. Se você abrir essa palavra no grego, é simplesmente um especialista na lei de Moisés. A tradução plausível é isso, um especialista da lei de Moisés. Para que nada lhes falte. E no verso 14, se não me engano, ele diz para que os novos convertidos estejam aptos para toda boa obra. A pergunta que nós fazemos é, por que Paulo está enviando um doutor da lei para ensinar os novos convertidos? Já que essa lei passou. Essas instruções, a palavra Torá, a instrução de Deus, a seu caminho, as suas virtudes, passou. 2 Timóteo 3, verso 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas escrituras que podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Yeshua. Então, qual eram as sagradas escrituras que Timóteo permanecia firme? Deixa eu só levantar aqui para ver se eu enxergo. E sagradas que Timóteo aprendeu quando era criança, que ele permanecesse firme. Porque na época de Timóteo, quando ele era criança, eu creio que não tinha nem as cartas de Paulo, né? Evangelho, nem sombra. Que os evangelhos foram até um pouco posteriores às cartas de Paulo. Então, quais eram as sagradas escrituras que Timóteo é recomendado por Paulo a permanecer firme, e essas escrituras o fariam sábio para a salvação, para redaguir toda a justiça? Essa pergunta aqui é para os teólogos de plantão. Então, qual pedra, Pedro? É a pergunta que nós fazemos. Então, vamos fazer uma pequena reflexão. O que é dito aí, o irmão Ivan sabe disso,
que Pedro é o primeiro papa da Igreja Católica. Então, que por ele ser o primeiro papa, a primeira pedra, né, que sobre esta pedra, dizem, né, edificarei a minha igreja, sobre Pedro, o papa. Então, a reflexão que nós vamos fazer é a seguinte: se Yeshua disse que Pedro era aquele que seria a pedra a qual a igreja seria edificada, porque em sua carta, quando o mesmo está falando especificamente sobre essa questão, qual é o motivo dele não citar essa passagem? Sim, porque ele está falando só de pedra ali, e a pedra isso, a pedra que foi para lá, a pedra que veio para cá, a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra que vocês crerem serão, vocês confirmarão a sua fé e tal. Porque ele não disse, olha, também o Senhor Yeshua falou que eu sou essa pedra. Que ele poderia citar agora, aproveitar esse gancho aí e puxar uma sardinha pro seu lado, né? Então, é evidente que não se tratava dele, Pedro, a pedra, e sim do Messias, e que a passagem sobre o que a passagem está sendo relacionada. Em Mateus 16, verso 18, a gente vai esclarecer esse ponto. Diz o seguinte: pois eu também te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro em grego aqui é a palavra Petros, quer dizer Pedro. E Petros, a gente vai no Strong's e diz, ó, uma pedra, um dos 12 apóstolos, Pedro também. E se você for ver o que está, a concordância dela, diz, ó, propriamente uma pedra pequena, uma pequena pedra encontrada ao longo de um caminho. Preste atenção, uma pequena pedra encontrada ao longo de um caminho. Agora, como é que o Messias encontrou a Pedro? Ele vai, anda e chega num determinado local. E agora, se a gente continuar o texto, diz, ó, e sobre esta pedra, aí coloca a palavra Petra. Rocha. Que quer dizer, sobre esta pedra quem? Sobre mim, né? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E Yeshua, eu coloquei aqui, né? Petra, grande massa de rocha. E é uma massa de rocha conectada, que é distinta, que é uma pedra desconectada, ou um pedregulho, uma pedra grande. Uma rocha sólida, nativa, subindo pela terra. Uma enorme massa de rocha, como um penhasco que se projeta. Um penhasco que se projeta. Agora, qual foi esse penhasco que se projetou? A gente vê que uma grande pedra foi cortada do céu sem mãos e enviada para destruir todos esses impérios que existiam naquela imagem de Daniel lá, né? E aqui a gente começa a entrar em Pedro exortar esses ex-gentios, esses homens que eles já estão sendo exortados a não compactuar com as doutrinas da época, de não tomar esse leite misturado, esse leite cheio de enganos. Eles já estão sendo ensinados a se firmar na pedra, na rocha, que eles estão sendo informados. E se a gente lembrar no capítulo 1, verso 25, se eu não me engano, Pedro é bem claro, que a lei de Deus, a Torá, foi evangelizada entre vocês. As boas novas, né? Que é o evangelho, que na época do profeta Isaías era a lei e os profetas. E ele diz, olha, que essa Torá foi evangelizada entre vós. Então, já no verso 10, ele começa de novo a edificar esses homens, esses novos convertidos. Então, Pedro faz um chamado, ressaltando a natureza desses dispersos de Israel. Não pagã, e sim de servos de Deus vivos. E que eles agora serão chamados povo de Deus. E no verso 10 ao verso 12 de 1 Pedro, capítulo 2, diz o seguinte: vós que no outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, alcançar misericórdia, mas agora peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das corrupções carnais, que combatam entre os gentios. Ele não está dizendo viver honesto no meio dos gentios, porque vocês ainda são gentios.
ele está dizendo que esse povo já não, esses dispersos já não eram mais gentios. Então isso é um conselho direto para nós, que a gente não se submeta às contaminações que o mundo nos dá. A gente tem negócios, a gente às vezes tem vizinhos, parentes, tem tudo. A gente tem que respeitar a incredulidade deles, como eles têm que respeitar a nossa fé. Agora, que nós não vamos nos misturar, compactuar com os erros do mundo. Nem ser negligentes nas horas que o Eterno mandar para nós, mandar como a gente vê nos estudos, mandar usar alguma pessoa para testar a nossa fé, para ver se a gente está firme ou não. E ele diz que tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que vos observem, que vós observam. Então, como vimos no estudo anterior, essa profecia está descrita no livro de Oséias, que relata essa profecia do verso 10, né? Que vocês no outro tempo não era esse povo, mas agora sois povo de Deus, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, no profeta Oséias, relata que a casa de Israel seria rejeitada temporariamente pelo Eterno e não seria mais chamada de povo de Deus. Mas aonde foi dito isto, no caso em Jerusalém, seria dito novamente que aqueles eram o povo do Deus vivo, cumprindo também a profecia que a gente estudou hoje com o irmão Pedro, de Ezequiel capítulo 37, que fala dos ossos secos, a casa de Israel, no caso Efraim, que ressuscitaria dos mortos, que estaria morto espiritualmente. Então, isso, meu irmão Pedro aconselha quem não viu o estudo de manhã, veja que realmente é bastante edificante. E do verso 13 ao verso 25, Pedro vai falar o seguinte: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei, quer como superior. E até foi um tema, não sei quem foi que perguntou sobre isso essa semana para mim. Foi um negócio assim. Se a gente deve se sujeitar, que muitos pegam esse texto, que Paulo até fala também, que eles utilizam esse texto aí para poder colocar que a gente deve se sujeitar aos pastores. Só que se a gente analisar o contexto do que Paulo fala lá em Hebreus, não está falando de pastores, ele está falando das autoridades constituídas. Se governamentais. Como Yeshua foi responsável e também respeitou. Mas vamos, enfim, a gente vai ver alguns textos que mostram sobre isso. E lembrando que mesmo sendo governante, o texto fala que ele tem que obedecer à lei. Exato. Imagina um judeu obedecendo a Hitler. Então tem que ver o contexto que eu posso obedecer a uma autoridade. Desde que ele não crie leis que vai de contra a minha fé. Exatamente. É que a gente vai até falar aqui, mano, que fala sobre, por exemplo, tem uma lei que proíbe você de bater, de atravessar o sinal vermelho. Tá entendendo? O que é que isso vai lhe trazer de mal contra a Torá? Nada. O que é que vai lhe trazer de benefícios? Você não vai se acidentar. Então é uma lei justa. Exato. Então a gente, por ser servo do Eterno, já pensou, um exemplo, o servo do Eterno, o irmão Marlon, é o verdadeiro santo. O homem não anda, ele flutua. Ele guarda os mandamentos, faz isso, aquilo, outro. Mas quando o irmão Marlon sobe numa moto ou entra num carro, é o Satanás dirigindo. Sai atropelando, passando por um lado pelo outro e sai avançando o sinal. Tudo. Ou seja, de uma forma ou de outra, o nome do Eterno vai ser blasfemado pelos homens. Porque ele vai dizer, olha, respeita tudo que está na Bíblia, agora a lei do homem não faz. Não respeita o quê? As autoridades constituídas. Agora, se essa lei, pelo contrário, está fazendo um contraponto entre... Só puxar. Se essa lei está fazendo um contraponto entre a lei de Deus e a lei dos homens, aí lógico que a preferência é total à lei do Eterno. E diz, ó, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor,
vontade que fazendo bem está boca da ignorância de homens insensatos. É justamente sobre esse verso, a altura de malícia, o escravo servo é aquele que o patrão manda e ele obedece. É o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se o Eterno mandou, a gente cumpre. Então a gente é escravo dele. Não é verdade? Porque a gente, irmãos, quando a gente está optando por esse caminho, literalmente os escravos na época dos hebreus, o que é que eles faziam? Eles vendiam a sua vida ao seu patrão. Porque eles não tinham condições, muitas vezes, de pagar uma dívida e eles vendiam os seus serviços temporariamente para o seu patrão. Então, como a gente não tem condições de pagar a nossa dívida, a gente está vendendo a nossa dedicação ao nosso Criador. Entenderam? Você tem condições de pagar a dívida que Yeshua pagou? Não tem. Então, por isso você está se fazendo escravo ao Eterno. Porque você não tem como pagar ele o que ele fez por nós. Entendeu? A nossa dívida é grande demais. E no verso 17 diz, ó, honrai a todos, amai amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Agora, o que é que a gente tinha falado no começo aqui? Que muitas vezes a gente, entre irmãos, às vezes até, porque o irmão às vezes espirrou e você não disse saúde, o camarada já, rapaz, aquele irmão ali já não gosto mais dele. Se o irmão diz uma doutrina e o outro diz outra, vamos me afastar, cada um vai para o seu lado, porque a doutrina do irmão é uma e a minha é outra. Agora, se aqui o texto está chamando até para pessoas que são mais com a gente, serem agravadas com a gente continuar tratando respeitosamente, que fé é essa que está sendo pregada hoje? Até no meio de Techuvá, no meio de retorno, no meio de judaísmo, no meio de cristianismo, de qualquer ismo. Daqui a pouco a gente vai botar o nome techuvismo. Porque está virando também outro tipo de religião diferente, aos quais as pessoas só querem escutar aquilo que convém. E a partir do momento que você diz, irmão, eu discordo. Hoje, pronto, um exemplo. O irmão Ivan trouxe um tema. Aí Pedro falou um X, se eu dissesse outro X, se fosse, em muitos casos que tem por aí, a turma já, ó, meu irmão, o irmão Marco pensou assim de Jonas, o irmão Pedro pensou diferente, vamos... No outro Shabat já não vinha, outro grupo já se formava e já vai outro lado. Mas são situações que o debate é que faz levantar o assunto, é que faz a gente se edificar. A conversa que nós vamos ter sobre determinado tema é que vai trazer à tona a verdade. Porque se um pensa de um jeito, outro do outro, e todos os dois vai estar errado. Porque não tem dois caminhos, tem um só. Ou um está certo ou outro está errado. Se não houver uma conversa entre os dois, com a Bíblia como luz da conversa, ninguém vai chegar à edificação. Não é verdade? Então, no verso 20, ele diz, ó, porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis. Isso é agradável a Deus. Então, o que agrada ao Eterno é que nós, em detrimento às situações que estão acontecendo, a gente continue dando testemunho da verdade. Porque se a gente for agredido porque a gente está praticando isso que agrada ao Eterno, não a que a gente vive passando, recebendo, olha, meu irmão, que estudo maravilhoso, meu querido, que coisa boa. Você é uma luz, isso, aquilo, outro. É bom, um elogio. Agora, se você está fazendo e você está sendo elogiado, é isso que Pedro está dizendo aqui. Ou se você está fazendo errado e está sendo bofeteado porque está fazendo errado, qual é o galardão que você tem? O Eterno quer que você, se levar uma tapa, ou uma mãozada, ou um murro nas costas, seja porque você está fazendo a verdade. Não porque você está sendo transgressor, né? Isso está no contexto também de servo, né? De escravo, de escravatura, né?
Porque, como eu disse, muitos se vendiam como escravo e depois não queriam honrar com o seu compromisso. O irmão Marlon é um sheik árabe, eu estou devendo a ele, e de repente eu vou lá e digo, irmão, não tenho como lhe pagar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar lavando seu carro durante 2 anos. Lavando seu carro aqui para compensar o coisa. Quando o irmão Marlon vai ver o carro tá todo cheio de barro, todo sujo. Eu disse, amanhã eu vou. Aí no outro dia tá o carro sujo de novo. Amanhã eu vou. E assim sucessivamente. Ou seja, você tá merecendo o quê? Levar uma pizza boa, né? Agora, se o irmão Marlon, todo dia que chega, tá o carro dele lavadinho, como eu honrei com o meu compromisso, como ele tá honrando com o dele, perdoando minha dívida pelo meu serviço, ele me dá uma tapa. Eu tô recebendo uma tapa injusta ou não tô? Injustamente. É isso? Então, muitos, né, se vendiam como escravo na época, tinham esse problema e não honravam com seus compromissos. Então, os apóstolos sempre chamam essas pessoas a darem bom exemplo em tudo, sem uma carta de recomendação. Então, no verso 21 ele diz, ó, por isso sois chamados, pois também o Messias padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Como Pedro bem falou no estudo anterior, que ele deixou o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Entenderam a diferença entre um bom servo que simplesmente obedece e faz a vontade do Eterno em detrimento das situações? Porque se alguém lhe estiver fazendo mal, não é você que vai dizer, ó, tem sabor de mel. A sua vingança. Não vai ter sabor de mel. Quem vai ter é o Eterno que vai se vingar. Não é verdade? E no verso 24 diz, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sob o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Que justiça? Palavra de Caios, que quer dizer obediência às leis divinas. Pelas suas feridas foste selados. Porque eres como ovelha. Agora presta atenção. Até tem um estudo que o irmão Marlon fala sobre isso, que as ovelhas desgarradas só é uma prerrogativa, esse termo só é usado para Israel. Porque vocês eram ovelhas desgarradas. Ezequiel 34 fala sobre isso. A gente leu hoje o 37, mas se vocês lerem o capítulo 34, fala de ovelhas desgarradas. Essas ovelhas desgarradas simplesmente as ovelhas de Israel. O Messias disse que veio buscar as ovelhas perdidas, né? As ovelhas que haviam se desgarrado de Israel. Mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Quem é? O Messias de Yeshua. Interessante que diz voltado, né? Voltado. Não é porque, como eles eram parte desse povo, estão voltando a ser parte desse povo. Então, apenas sem a sua identidade. E um ponto que eu estava testando com um irmãozinho que eu estava conversando essa semana, que o que identifica o povo do Eterno é justamente o que a gente está fazendo hoje. É guardar o sábado. Em Ezequiel fala, Ezequiel 20, a gente estuda até no primeiro, no primeiro capítulo, fala que é um sinal entre o Eterno e o seu povo. Aquilo que identifica o povo do Eterno. E a primeira coisa que é rejeitada nas igrejas aí. Ou seja, que o engano é tão grande que realmente assim, às vezes eu paro para pensar nas escrituras, nas coisas do Eterno, eu fico imaginando como é que um livro, que tem aí, sei lá, 1.200 páginas, hoje existem milhões e milhões de livros, mas como é que um livro move tanta gente estudando sobre esse livro, e havia um véu que até hoje não estava sendo tirado, até esses tempos de hoje. Por causa de algum... Não é verdade, meu irmão. Não tem outra explicação, cara. Porque realmente como a parábola que o Messias diz, né, que o grão de mostarda é a menor de todas as hortaliças, né, e viu uma grande árvore. Ou seja, que aquilo que era pequeno, que deveria ser foi crescendo de uma forma que virou até uma aberração. O pessoal está fazendo aí. Está transformando aquilo que deveria ser algo natural em algo frondoso. Eles estão
literalmente enfeitando o pavão. É a mesma coisa, fazendo uma questão de você, é aqueles que conhecem a verdade hoje. Nós conhecemos a verdade e voltamos para o caminho que saímos, o caminho que estava, muitos retornam e diz que está fazendo a vontade do Eterno. O que você estava fazendo antes? Então você está dizendo que hoje você voltando para o caminho que você está fazendo a vontade do Eterno. Se aqui que você estava conhecendo a verdade, conheceu a verdade, e volta para outro caminho, volta para o caminho que estava, então você não está fazendo a vontade do Eterno, você está fazendo a sua vontade, e não a do Eterno. É a mesma coisa que você abusar do abuso de autoridade. Hoje um pastor, ele é autoridade dentro da sua religião, como um judaizante, ele é autoridade dentro da sua sinagoga. E ele diz que o povo tem que ouvir aquilo que ele manda, e não aquilo que está escrito. Então, isso é um abuso de autoridade. O Messias, ele veio como autoridade, mas não enganou as pessoas com mentira, mas falou a verdade. Exato. Então, esse obedecer durante a peregrinação, que é o que Pedro fala no verso 13, que sujeitava-os, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, né? Que é o rei como superior. Então, Pedro chama aos crentes e peregrinos a obedecer às autoridades constituídas, não se rebelando contra o seu governo, pois o mesmo tem uma ordenança divina, incluso. Pois a desobediência, pois por desobediência, a consequência seria que o povo estaria sob o jugo de outras nações. Então, o que na verdade está acontecendo ali é também uma ordenança de Pedro para evitar um tipo de rebelião. É como se tivesse a gente aqui e a gente dissesse, só esse Bolsonaro aí, ou Michel Temer, ou Lula, quem quer que seja, esse camarada aí é um miserável. Vamos tirar ele do poder, vamos se rebelar aqui, vamos se insurgir, criar um grupo de militância contra isso aí, para a gente instituir a lei de Deus aqui nesse país. Vamos botar essa torada de goela abaixo no povo. Por quê? A própria ordenança de que o povo de Deus estaria disperso entre as nações, estaria sob o jugo, está em Deuteronômio 28, verso 36, que diz, ó, o Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiveste, pois, sobre ti, a uma nação que não conhecestes, nem tu, nem teus pais. Ali servirás a outros deuses, a pau e a pedra. Também tem vários e vários versos que falam sobre a dispersão do povo e que durante essa dispersão a gente estaria realmente sob cativeiro. Mas que um dia o Eterno iria tirar a gente de lá. Não vai ser a gente que vai se surgir contra qualquer governo e tirar esse governo do poder e a partir disso a gente herdar qualquer terra e fazer de lá uma terra prometida. Então o profeta Jeremias também alertava ao povo que se submetesse ao jugo da Babilônia, pois era um decreto do Eterno por conta da rebeldia do seu povo. Então preste atenção, como assim o Eterno vai usar um rei tirano, um miserável, como Nabucodonosor, e vai dizer que esse é servo dele? Porque todo mundo é servo do Senhor. E o próprio Daniel, né? Ele, no livro dele, tem falando que o Eterno é quem estabelece reis e tira reis. Exatamente. Cabe a eles se subjugarem ao Eterno ou não. Lógico que a gente sabe que quando essas pessoas chegam ao poder, eles não consideram mais nada. Até chegarem ao poder, eles se submetem à vontade do Criador, submetem a uma ordenança, tudo, mas depois que chegam ao ápice, a primeira coisa que ele faz é esquecer de tudo aquilo, né? E Jeremias 25, verso 9 diz, eis que enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, olha, presta atenção, rei da Babilônia, meu servo, e o extrarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas as nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e assobio, e de perpétuas desolações. Agora, será que essa obediência se remete a tudo? Então, o exemplo que temos nas escrituras sobre o assunto são vastos, mas vamos resumir o caso de Daniel, onde temos os exemplos claros sobre como se dá uma vivência em um exílio. Então, a gente vai citar um exemplo de Daniel, do livro de Daniel. Ele estava no exílio, não estava? Recebendo ordem de quem? Do servo de Deus, não é isso? Deus disse ali, trarei Nabucodonosor, meu servo. Agora chega um momento que esse servo começa a se colocar criando normas que são contra os mandamentos da Torá. Colocando também acima do Eterno. Acima do Eterno.
Aí, meu querido, aí é que tem que ter um ponto de O rachadura. Eterno tem que dar uma lapadinha nas pernas dele, né? Exato. E nós temos que escolher se a gente vai servir aquele homem ou o Eterno. Daniel 1, verso 5 e verso 8 diz: E o rei quem? Nabucodonosor, lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do novilho que ele bebia. E assim que fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, com o novilho, com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que permitisse que a não se contaminar. Então, Daniel viu que tudo aquilo que estava sendo oferecido para ele ia chegar em determinados momentos que seria contrário à lei de Deus. Então, Daniel, apesar de estar sob autoridade, ele não em nenhum momento pensou numa rebelião contra o reino de Nabucodonosor. Ele nunca pensou em se insurgir contra as ordenanças do rei, desde que essa ordenança não fosse contrária à Torá. A lei do seu Deus. A lei de Deus, exato. Então, quando chegou na parte de alimentação, Daniel disse: epa, é melhor eu não me servir disso aí. Vai vir um porco, vai vir um camarão no meio da parada ali, tudinho. Quem sabe? Eu comecei só legumes, né? Melhor começar os legumezinhos mesmo. E também no mesmo Daniel, no verso 5 e 6, diz: Quando ouvires o som da buzina, da flauta e da harpa e da sambuca e do saltério, da gaita e dos foles, era muita música. E toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Então, foi criada outra ordenança por esse rei, servo do Eterno, que começou a se insurgir contra os mandamentos divinos. Agora, o Eterno ordenou que o povo dele ficasse o quê? Sob o jugo desse rei. E que eles deveriam obedecer ao que esse rei mandasse. Desde que chegaria um momento que aconteceu isso aí. Então, no verso 12, no verso 17, diz, ó, foram lá e integraram os servos do Eterno, disseram, há uns homens judeus, ao quais constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. E no verso 17 ele diz, eis que o nosso Deus, os três disseram, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Ou seja, eles, no momento que eles estavam sobre aquela sujeição ali, quando teve alguma coisa que foi contrária aos mandamentos, mesmo que lhe custasse a vida, eles não negaram. Então, aqui nós vemos claramente que tudo que uma autoridade de uma nação ordenar para acatar e praticar, e que dizem respeito à sociedade, devemos acatar, desde que não vá de encontro à nossa fé e que não atinja nossa segurança. Por exemplo, no caso de Hitler, que o irmão Marlon estava até citando, onde respeitar os decretos da nação alemã resultaria na morte de todos os judeus. Então é evidente que a vida precede a morte. Se essa nação vai tirar a tua vida sem motivo algum, é evidente que você não vai acatar um decreto desse. Exatamente. Fica evidente que é um caso dever da sociedade em cumprir e de ir de encontro a essas normas, né? Paulo também fala da mesma coisa em Romanos, né? Com certeza era um problema grave a ser enfrentado pelos apóstolos no primeiro século. Algo que os fariseus haviam interrogado a Yeshua sobre essa questão. Ou seja, que a gente não está falando aqui da doutrina farisaica que permeava toda aquela região. E aquela doutrina farisaica ia também falando sobre o quê? Sobre impostos, os subjugos de Roma, entre outras nações. Então, muitas dessas nações aí não queriam mais, muitos desses fariseus, desses judeus da época, não queriam pagar esses impostos. Eles achavam um absurdo pagar impostos a
a essas nações que estavam subjugando. Inclusive a insurgência lá do movimento que resultou na derrocada lá do templo acontece por causa de dinheiro, que eles não estavam querendo mais pagar impostos a Roma. E essa doutrina farisaica, né, que permeava a época lá, com certeza era um desses problemas que os apóstolos enfrentavam. Os fariseus, né, já haviam interrogado Yeshua sobre essa questão, ou seja, que a doutrina farisaica atingia esses novos crentes do primeiro século, dos quais duvidavam se deveriam cumprir as suas obrigações locais, dos quais estavam sob o jugo de outras nações. Por isso que Paulo escreve, creio eu, nesse verso, Romanos, capítulo 3, verso 1 ao 6, que diz: toda alma esteja sujeita a potestades, autoridades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus e não há potestades que não foram ordenadas pelo Eterno. Por isso, quem resiste a essa autoridade resiste à ordenação de Deus, e quem os resiste terá a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de... Mas, se fizer mal, teme que não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, vingador para castigar e fazer o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão também, pagais tributos, porque são ministros do Eterno, atentando sempre isso mesmo. Deixa eu, perdão, só para eu abrir aqui, é isso mesmo. Então, Paulo fala também, é uma coisa linkada a esse assunto de Pedro, e que realmente, se você atentar para a palavra do Messias, que fala dar a César o que é de César e a Deus ao que é de Deus, a gente vê que as pessoas, né, no primeiro século também tinham esse problema de insurgência, de querer qualquer coisa fazer um conflito. A gente viu no começo do estudo que foi por causa de poder que houve essa derrocada do povo. Então, a gente tem que começar a compreender que as nossas obrigações perante a sociedade aqui no Brasil, a gente é salvo, a gente é liberto, mas a gente tem nossas obrigações. Fazer o quê? A gente vive num país que é completamente corrupto. O que a gente pode fazer é orar para que venha logo o reino do Eterno e a gente esteja sob o governo do justo. Não é verdade? E se submeter às autoridades, desde que, um exemplo, qual é a autoridade maior que tem sobre as nossas vidas hoje? A palavra do Eterno. Então, se tem alguém aqui que está falando na palavra do Eterno e está dizendo que você está em transgressão à palavra, você não vai se insurgir contra essa palavra, porque quem é que está te exortando? O Eterno. Então, a gente está sendo só um canal para exortar. Agora, o que acontece hoje é muito diferente disso. São pessoas que não aceitam uma crítica, não aceitam pensar diferente, pensar contrário ao que você pensa. Às vezes a gente deixa de praticar o verdadeiro amor ao Eterno e a gente nega até o Eterno com as nossas atitudes. Que a gente possa refletir bem sobre isso, estar sempre ciente de buscar a vontade do Criador, independentemente da nossa vontade. Eu não sei se está aqui os irmãos online aqui, deixa eu ver. A gente dá só um shalom aqui para os irmãos e agradecer. O irmão retornando, né? O irmão Ivan, não é isso, irmão? Irmão Ivan. Márcia dos Santos, o irmão Pedro tá por aí, Liliane, Pauchita, Luzar, Marco Lucas, o irmão Anderson Ferreira, Adriana Galino, Reinaldinho, Conhecendo as Escrituras, Wellington Carvalho. É isso aí. Muito obrigado a todos. Vamos fazer uma oração aqui para encerrar o estudo. Pai querido, Santo e Eterno, te agradecemos por mais um estudo, por mais uma meditação na tua palavra. Tu és fiel, Pai, enquanto nós somos injustos. Que tu possa, Pai, nos dar discernimento para praticarmos toda a tua verdade em detrimento a qualquer coisa. E nós não deixemos de dia e de noite, porque elas sim são aquela, é a palavra felizes, Pai. Nós
somos escravos teus,